Salve ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Bora lá, minha gente, vai começar com mais um programa esportivo do Mesa de Debates, aonde a gente tenta tratar um pouco das notícias do mundo do esporte aqui no nosso podcast. E hoje falaremos de futebol, falaremos de automobilismo, falaremos aí umas polêmicas envolvendo o apresentador Sérgio Maurício e vamos fazer o caminho inverso. Em vez de começar a falar de futebol e depois de falar de automobilismo, falaremos primeiro de automobilismo para depois falar de futebol. E nessa semana ocorreu os testes, tradicionais testes da Fórmula 1 que acontece antes da temporada começar no Bahrein, né? E uma coisa que o telespectador, o ouvinte que nos acompanha, ou a pessoa que gosta de Fórmula 1 tem que entender é que esses testes não valem nada. Esses testes você não consegue saber qual que vai ser o desempenho do carro, qual carro que vai ser melhor, que vai estar na frente do grid. É muito cedo para saber dessas informações. Normalmente a gente consegue ter uma ideia, né, nas primeiras corridas, ou talvez na primeira corrida. Então, qualquer análise que a gente for fazer agora vai ser bastante precipitado, vai ser bastante ruim, né? Então, para o pessoal que gosta de Fórmula 1 e que nos acompanha, a dica que eu dou é espere a primeira corrida para tirar as suas conclusões. De certa maneira, né, tivemos aí o Gabriel Bortoleto, né, na pista pela Sauber, né, bastante importante salientar isso. Mas, para além dessa questão dos testes, tem outra questão que, infelizmente, a gente vai ter que tratar aqui no canal, né, como, né, parte tradição aqui do nosso canal, que além de ter esse programa esportivo, a gente também é um canal de política. E Sérgio Maurício pisou na bola novamente. O cara que narra, o narrador das corridas de Fórmula 1 na Band, se envolveu numa polêmica com Érica Hilton, deputada federal aí pelo PSOL, aonde o Sérgio Maurício descreveu a Érica Hilton como fake news humana e essa coisa. Palavras, né, intrinsecamente transfóbica, uma vez que a gente sabe que Érica é uma mulher trans, né? E isso pegou bastante mal para o Sérgio Maurício, lembrando que o Sérgio Maurício ele também se envolveu em polêmica com a torcida do Flamengo, onde ele falou que os flamenguistas eram tudo favelado, né? Então, o Sérgio Maurício é reincidente em abrir essas, né, digamos assim, essas bobagens que ele fala, né? E vamos lá, né? Para tentar abrir um debate com o cara que acompanha a Fórmula 1. De um lado, né, a gente sabe que existe a sombra do Galvão Bueno que está indo para a Band, né? Resolveu aí retomar
a carreira de apresentador de Fórmula 1, né? Algo que o Galvão Bueno se identifica inclusive até mais do que o futebol. E gostamos ou não gostamos, Galvão Bueno hoje é a principal voz histórica, né, da Fórmula 1 no Brasil, porque o cara tá desde, né, dos meados dos anos 70 narrando corridas, né? Tá certo que ele se aposentou, a Fórmula 1, né, saiu da Globo, mas quando você fala em narrador de Fórmula 1, logo vem na cabeça o Galvão Bueno. Isso é uma coisa. Porém, a gente tem que fazer o seguinte debate. Por conta, né, das lutas, né, contra a transfobia, as lutas dos oprimidos de modo geral, a gente sabe que hoje, né, devido até mesmo à correlação de força, né, dentro da nossa sociedade, não tem espaços para esse tipo de declaração. Não tem mais espaço para essas atitudes que o narrador Sérgio Maurício adotou, né? E, e como não tem espaço, a gente não pode passar o pano para esse tipo de atitude, passar a mão na cabeça de um cara que tem mais de 60 anos de idade para desse tipo de situação, né? Fica bastante complicado, né, tomar essa atitude, uma vez que, né, o cara é reincidente, o cara, né, é típico falar dessas bobagens. O cara também já teve atitudes machistas, atitudes aí bastante complicadas, envolvendo, é, usando aí de brincadeira o caso, né, do mendigo que acabou aí abusando de uma mulher e tudo mais. Então, meus amigos, né, não tem como passar a mão na cabeça do Sérgio Maurício. Hoje na sociedade não tem espaço para esse tipo de coisa. E aqui não se trata de fazer, né, a indústria do cancelamento. Porque, de um lado, né, a indústria do cancelamento pelo cancelamento, de fato, é bastante complicada, bastante questionável. Mas, por outro, né, ser contra o cancelamento não significa, né, passar a mão para atitudes transfóbicas, para atitudes machistas e elitistas, como muitas das vezes o narrador Sérgio Maurício fez. Então fica aí, né, a análise, né, sobre o caso. Particularmente falando, agora saindo um pouco dessa questão, né, de luta contra as opressões, particularmente falando, eu sinceramente gostaria muito de ver o Luque Monteiro como narrador de Fórmula 1 e também gostaria de ver Thiago Mendonça, né, como comentarista, né, do esporte. Eu, sinceramente, acho que o Luque Monteiro é um cara extremamente competente, é um cara que sabe narrar as corridas, vide aí a atuação dele que é na Band, na Stock Car. É um cara que conhece o grupo Band, sabe como atuar. É um cara que tem experiência, né, no campeonato de marcas, na Copa Paulista, que acontece em Interlagos.
É um cara que entende de automobilismo e, sinceramente, eu acho que ele merecia ter uma chance nesse cenário esportivo, né, da Fórmula 1. Também acho que o Thiago Mendonça é extremamente competente, né? O Luke Monteiro como narrador, Thiago Mendonça como comentarista. E eu acho que o Thiago Mendonça tem toda a condição do mundo, né, de também estar no lado do Luke Monteiro. Eu acho também que é, eu acho que também tem vários comentaristas, várias pessoas que mexem no automobilismo que são totalmente capacitadas, gabaritadas, né, para cumprir ou uma função de narrador ou uma função de comentarista. Se peneirar na internet, né, vai ver várias páginas de gente que entende do assunto, né? Poderia citar aqui várias delas, páginas, né? Que como Cabeça de Gasolina e tudo mais. Ou citar trabalhos aí como do Sérgio também, é, que é um cara que conhece do esporte. Mas, assim, infelizmente, a, a Band resolveu, né, quando ela assumiu a Fórmula 1, levar o grupo da Globo, né, para a Band, né? E na época foi muito por, né, atender os interesses do público geral, as expectativas do público geral. Beleza, a gente pode até questionar até quando que isso é válido ou não, mas poxa, tem que abrir chance para essa nova geração, entre aspas, né? Tanto porque o Luke é um cara já conhecido no automobilismo nacional, para poder narrar, né, a Fórmula 1, para poder dar uma renovada. Então fica aí o que eu penso sobre, né, se o Sérgio Maris deve sair, quem deve entrar e tudo mais. Também surgiram informações que até onde eu sei não sabe se é verdade ou não, que Théo José, né, Foz conhecida aí por narrar as corridas da Indy, né, da Fórmula Indy, seria uns cotados para substituir o Sérgio Maurício. O desfecho dessa história foi o seguinte: Sérgio Maurício, né, que antes tinha falado que alguém entrou na conta dele e escreveu essa barbaridade, resolveu assumir o ato e pediu desculpas, como uma clara tentativa de tentar salvar o seu emprego, né? Enfim, meus amigos, agora vamos ir para a parte do futebol. Antes de começar, né, aqui tá falar dos jogos e tudo mais, tá uma informação aqui bastante importante. O Vitor Roque, que jogou no Atlético Paranaense, foi para o Barcelona e depois foi para o Real Betis, voltou para o Brasil para ser jogador do Palmeiras. Embora, como todo mundo sabe, como todo mundo que me acompanha, sabe que eu sou São Paulino, eu espero que o Vitor Roque se reerga, né? E consiga aí se fazer uma boa carreira para voltar, né, depois aí para a Europa, para mais consolidado, mais com cabeça no lugar. De qualquer modo, né, fica aí a reflexão de que os jogadores aqui do Brasil estão indo muito cedo, né, para jogar na Europa. Posso citar aqui o caso do Hendrick,
o caso também do Vitor Roque, até mesmo o Peraldo, que foi um pouco mais velho, né, para a Europa, mas ainda foi muito cedo. E esses jogadores, novamente, deveriam ser melhor formados, né, para poder ir para a Europa com mais cabeça no lugar. Porque o Vitor Roque, né, foi pro Barcelona e para disputar lugar com gente que tem muito mais bagagem do que ele. Assim como o Endrick no Real Madrid. Então, fica aí, né, a reflexão, né, que os jogadores, quando forem para a Europa ou para qualquer lugar do mundo jogarem bola, né, que tem uma lógica de, né, os jogadores serem melhores formados para poder se destacar na Europa, né? Conforme eu falei, sou São Paulino, né, mas torço para que o Vitor Roque se reerga e torço para o Vitor Roque também dispute, né, o seu lugar, né, na seleção brasileira com muitos nomes promissores que tem, como o próprio Endrick, goste ou não, o Rian Francisco, né, do São Paulo, o Vitor Roque, né, e outros jogadores que possa renovar a seleção que, venhamos e convenhamos, faz tempo aí que precisa ser renovada. Vamos falar agora dos jogos que ocorreram esta semana. O São Paulo joga amanhã contra o Novo Horizontino. Se passar, né, de fase contra o Novo Horizontino, vai pegar o Palmeiras nas semifinais no Allianz Parque. Mas tivemos jogos aí, né, de Brasil de Pelotas, né, jogos aí do São José. E indo um pouco pro Vale do Paraíba, o São José nessa quarta-feira pegou o 15 de Piracicaba e ganhou do 15 de 2-0. O São José nesse jogo se comportou bem, né? Fez um bom jogo. O 15, no primeiro tempo, teve um jogador, né, expulsão aí totalmente acertada. E, né, o São José soube também explorar a vantagem numérica e venceu aí o time de Piracicaba por 2-0. Porém, né, ontem, São José foi até Capivari jogar contra o Capivariano e perdeu por 1-0. O que acontece é o seguinte: agora o São José depende só dele para poder classificar para a próxima fase, porque os porque uma vitória aí contra o Oeste já garante o São José para as quartas de finais. Agora, antes de chorar o leite derramado ou comemorar, tem que esperar o jogo acontecer e não pode vacilar. Esperamos também que a torcida joseense esteja em peso no Martins Pereira para apoiar o São José neste sábado. O horário dificulta um pouco, 15 horas, né, devido ao calor, mas, né, tem que ser assim. E que a torcida faça sua festa, como ela sabe muito bem fazer, para empurrar o São José aí rumos a quartas de finais e, né, obviamente, né, para a semi e subir para a primeira divisão. Eu não vou conseguir estar presente nesse jogo, né, por conta aí de cobertura que eu vou ter que fazer em São Paulo do 8 de março, mas vou estar falando aqui no nosso canal sobre essa partida.
E falar um pouco, né, do Chavante, Brasil de Pelotas, e falar um pouco do Prapel. Acabou de acabar, digamos assim, o Prapel que ocorreu do Boca do Lobo. Digamos assim, o Prapel dos desesperados, porque tanto o Brasil de Pelotas e o Pelotas estão disputando uma vaga para ver quem fica na primeira divisão do Gauchão. O jogo terminou 0-0. As duas equipes são muito ruins. O Brasil de Pelota, já falei, é um time que, se jogar contra um time da Série A2 do Paulista, perde. Não é muito diferente o time do Pelotas, que manteve a sua base para da segunda divisão para a primeira divisão, né? E estão os dois, né, nas últimas posições. Ou seja, se o campeonato acabasse agora, tanto o Brasil e tanto o Pelotas cairia para a segunda divisão. E o jogo foi aí bastante ruim, mas deu para perceber uma certa evolução do Brasil de Pelotas, que chegou algumas vezes, né, no para o ataque, teve boas oportunidades e, né, claro, né, teve algumas polêmicas, como por exemplo o Stone, que foi tentar fazer o gol, né, no Pelotas, sofreu uma falta que o jogador deveria ser expulso do Pelotas e não foi, né? O Brasil de Pelotas jogou com um a menos, né, desde os 30 minutos do primeiro tempo. Então deu para perceber aí uma evolução do Chavante. E agora teremos novamente o Prapel, mas desta vez na Casa do Brasil de Pelotas, do estádio Bento de Freitas, né? E o Brasil precisa ganhar para poder continuar na Série A1 do Gauchão e espantar aí o fantasma do rebaixamento. Mais algumas questões que precisa ser conversada aqui. Saiu, né, as regras da Copa Paulista de futebol. Copa essa que é disputada no segundo semestre do ano. A Copa Paulista tem a seguinte regra: a cada 8 times, né, na classificação da Série A1, da Série A2, da Série A3, da Série A4, tem o direito de disputar uma vaga aí na Copa Paulista. E, né, a gente sabe que grande maioria dos times da Série A1 já tem divisão no Brasileiro e já tem vaga na Copa do Brasil, né? Então acaba sobrando aí mais vagas para os times da Série A2, da Série A3, da Série A4, né? Aí nessa Copa Paulista. Lembrando que o campeão da Copa Paulista pode escolher uma vaga, né, ou para o brasileiro da Série D ou para a Copa do Brasil, e o vice fica com a sobra, né? O São José já decidiu que vai participar, tem interesse de participar, né, da Copa Paulista. O Taubaté, né, disse que não sabe, né, se vai participar. E o Joséense, né, time da Série A4, que está fazendo uma boa campanha aí no Paulistão da A4, não respondeu o comentário. Seguindo a lógica, né, é bem provável que só o São José jogue, né, porque no ano passado o Taubaté não teve calendário no segundo semestre. Mas seria interessante que os três aí que disputam,
né, as, a Série A2, a Série A4 participem da Copa Paulista. Porém, né, a gente sabe de questões financeiras, principalmente do time do Taubaté e claro, do Joseense, que impedem, né, desses times participarem. E falando de Taubaté e Joseense, o Taubaté empatou contra o Juventus e o Joseense, né, depois de fazer uma boa campanha, principalmente dentro de casa, perdeu para o Nacional da Barra Funda por 2-1. Enfim, essas são as notícias aí do mundo do esporte, né, dessa semana, né, do nosso programa esportivo do Mesa de Debates. Não se esqueça de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe e comente esse vídeo no YouTube e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, Quai e Spotify e Orelo. E segue a gente também e faça aí o Pix, que é do nosso canal. Um forte abraço a todo mundo e fui!